da professora Ana Bitt, que foi quem começou a pesquisa sobre o brasão correto que estava sendo dedupado. Encontramos hoje no Instituto Histórico um ofício da professora Ana Bitt, expedido em 2011, onde ela, em outras palavras, pedia para que o Instituto lutasse para o retorno do brasão original. Houve um silêncio desse tempo inteiro, porque ela nos mandava uma cópia do documento original, que é propriedade do Instituto, mas o Instituto não movimentou-se. Foi a partir daí que o ano passado se começou esse movimento e que nós obtivemos sucesso graças aos esforços do Instituto e à aceitação da luta pela governadora do Estado. Boa noite a todos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os símbolos oficiais do Rio Grande do Norte. Tá? Vamos contar um pouquinho das pesquisas que eu fiz sobre o hino, a bandeira e o brasão. Né? Eu vou seguir essa ordem: o hino, bandeira e o brasão, porque foi nessa ordem que eu fiz as pesquisas, foi nessa ordem que os artigos foram publicados na revista, e o brasão a gente deixa para o final porque é a nossa maior estrela, tá bom? Então vamos seguir aqui. Fazer uma introdução com a revista Potiguar, de 1937. Né? Existe um artigo aqui de Francisco Pereira Lessa, que é do Instituto Histórico de Ouro Preto, e ele faz um artigo sobre os símbolos do Rio Grande do Norte. Em determinado momento, ele faz uma crítica aqui contra o brasão. Ele diz assim, ó: a mania de tudo inovar, ou sobre o assunto, penso eu, a ignorância da existência do escudo citado, aí ele está se referindo ao escudo holandês, levou o governo do Rio Grande do Norte a encomendar ao barítono Corbiniano Vilaça o escudo do Estado, sendo criadas em 1º de julho de 1907, pelo decreto número 201, depois de ter sido o Instituto Histórico e Geográfico do Estado, quando já havia o histórico escudo holandês. Né? Esse pesquisador, esse articulista, ele defendia que o brasão do Rio Grande do Norte fosse o brasão holandês. E aqui ele ressalta que o Estado não tem bandeira oficial. E ele diz que José Leão, tratando da bandeira no Partido Republicano do Rio Grande do Norte, publicado em 11 de abril de 1889, pensava que as bandeiras das futuras províncias republicanas podiam obedecer o mesmo desenho da bandeira nacional, substituindo o centro pelos emblemas dessas províncias, fossem eles de procedência republicana ou colonial. No caso do Rio Grande do Norte ou Poti-Guarania, existiu um movimento que defendia a mudança do nome de Rio Grande do Norte para Poti-Guarania. Por isso que ele fala aqui, ele diz, ou Poti-Guarania, substituía ele o cruzeiro pela ema dos holandeses, não sobre as margens de um rio de prata, mas sobre um tabuleiro, onde ao fundo se elevasse o cerro do Cabugi. Ao mesmo tempo que ele defende a tradição de não mudar, na bandeira ele quer mudar. Fica um pouco contraditório aqui, mas é a opinião dele, tá? E aqui
ele cita também sobre o hino. Enfim, ele fala que o hino foi encomendado por Ferreira Chaves, foi um hino escrito por Henrique Castigliano, e depois esse hino foi encomendado por Ferreira Chaves, quando então governador. Há um outro hino da lavra do maestro José Domingos Brandão, com letra do ilustre poeta, desembargador e professor Dr. Augusto Meira, autor do Poema Brasileis, hino dedicado à memória do Dr. Olimpo Meira, que é o pai de Augusto Meira, que presidiu a província no período de 1866 a 1869, e este hino não é oficial. Ou seja, já em 1937 já se falava sobre os símbolos do Rio Grande do Norte, sendo que não havia bandeira. Ele fazia uma sugestão de bandeira, não havia hino oficial, mas existiam dois, e já havia o brasão, que era criticado por ele. Só uma explicação aqui sobre o brasão holandês, só uma pincelada, que eu não vou me deter a esse detalhe. Por que a EMA? A EMA, como meu amigo Levi lembrou, significa, vem de Janduí. Janduí, o Janduí quer dizer ema pequena, Janduí é o rei da tribo dos Janduís. Na língua indígena é Yanduí, que quer dizer ema pequena. Esse artigo é um artigo de Cascudo, que foi publicada, chama-se O Brasão Holandês do Rio Grande do Norte, que foi publicada na revista do Instituto, volume 35 e 37, dos anos de 38 a 40. Aqui é a letra da lei do hino. E como é que foi que começou a minha pesquisa sobre o hino? Eu estava namorando com o Instituto Histórico e com a ACLA, e Joventina lançou o desafio: pesquise sobre José Domingos Brandão, que é o autor da música do nosso hino, e ele é de Ceará-Mirim. E eu estava na época concorrendo à cadeira da número 6 da Academia de Ceará-Mirim, que é justamente do Dr. Augusto Meira, o autor do hino, conhecido já, mas ninguém sabia quem era o autor, o autor da música. E aí eu caí em campo para fazer essa pesquisa. Bom, partindo da lei, a lei diz que, essa lei é de 1957, ela diz que fica oficializado o hino do Rio Grande do Norte, de autoria do poeta norte-riograndense Dr. José Augusto Meira Dantas, e música de José Domingos Brandão. Aqui a lei não fala que ele é norte-riograndense também. E aí alguém, como Levi costuma dizer, deu um cochilo na hora de repassar a informação, e repassou que era potiguar e era ceará-mirinense também. E aí a gente vai para a internet, e aí tem: quem criou o hino do estado do Rio Grande do Norte foi um escritor e político chamado José Augusto Meira Dantas, informação correta, e a música foi criada por outro José, José Domingos Brandão. Coincidência ou não, ambos os Josés eram naturais da cidade de Ceará-Mirim. Mas esse site não tem culpa de fazer isso, porque os próprios materiais produzidos pelo governo do estado, como esse aqui que eu tenho na mão, e outros que eu vou passar por aqui, eles dizem isso, que o José Domingos Brandão é de Ceará-Mirim. Então, o site apenas replica a informação oficial do governo do estado. E aqui no outro perigo, Wikipédia.
né? Ele diz, deixa eu ver se eu consigo. Ele diz aqui que José Domingos Brandão, nascido em Ceará-Mirim, já está errado, é o autor responsável pela música do hino do Rio Grande do Norte. Ok. Essa letra foi composta por Augusto Meira, e cantada na voz de José Domingos Brandão. Não, José Domingos Brandão, depois eu fui descobrir que ele era maestro, né? Ele não era cantor. Até ser oficializada pela Lei Estadual número 2161, de 3 de dezembro de 1957. Bom, e aí eu fui fazendo essas primeiras pesquisas sobre o hino, e a internet não me oferecia nenhuma informação confiável. Então eu fui para a hemeroteca da Biblioteca Nacional, e ali eu fui pesquisar nos jornais antigos e encontrei, a princípio, informações que eu gravei, mas não considerei. Muita coisa no Pará, do estado do Pará, muitas referências a José Domingos Brandão, do Pará. Achei que era um homônimo, né? Afinal, todas as fontes que eu pesquisava diziam que ele era de Ceará-Mirim, e a gente sabe que existe uma família tradicional, Brandão, em Ceará-Mirim. Então, não cogitou que essas informações que eu estava vendo ali, elas estivessem erradas. Mas aí, eu fui pesquisar também, quando eu me vi sem saída, eu fui pesquisar o autor da letra, né? Augusto Meira, doutor Augusto Meira, que eu não sabia, não conhecia ele a fundo. Eu descobri que ele fez a vida toda dele no Pará, né? Ele foi promotor em Santarém em 1902. No ano seguinte ele já chegou a Belém como promotor, passou no concurso para professor da Universidade Federal, na época era Faculdade de Direito, e por volta final da década de 1900, começo de 1910, ele começa a vida pública. Ele é deputado federal, deputado estadual, deputado federal, senador. Então, assim, ele fez a vida toda dele no Pará. E aí eu já liguei o sinal de alerta. Opa, estou encontrando muitas referências no Pará, e José Augusto Meira fez a vida dele no Pará. Então, talvez tenha alguma coisa a ver. E aí eu fui pesquisar, pesquisando ainda sobre na Biblioteca Nacional, eu encontro aqui uma notícia de 27 de novembro de 1957, poucos dias antes da promulgação da lei, que o Rio Grande do Norte agora com hino oficial e bandeira. A aprovação pela Assembleia na próxima sexta-feira, movimento vitorioso da Arcádia Natalense, íntegra da letra do hino. E eu fui pesquisar o que é esse movimento Arcádia Natalense. E aí eu descobri que era um movimento dos alunos do Colégio Marista, que se reuniam para discutir literatura e novas ideias. E uma das atribuições aí da Arcádia Natalense era se reunir com Câmara Cascudo para o desenho da bandeira do Estado. Por isso que o hino e a bandeira elas têm ligação. As leis elas são uma atrás da outra, e elas foram promulgadas no mesmo dia 3 de dezembro de 1957. E o que é que eu descobri? Que bom, aí eu troquei alguns e-mails com alguns integrantes da Arcádia Natalense, e eu fui até assim meio rude, sem querer, porque a gente já estava em 2017
E eu encontrei um blog dos amigos da Arcádia Natalense de 2008. Ou seja, já tinha 9 anos. Né? E eu escrevi esse e-mail sem muita esperança, por isso que eu fui assim, bem direto, né? Boa tarde, estive lendo nos jornais antigos que a Arcádia Natalense teve participação no processo de escolha do hino do RN. Como foi isso? Eu não expliquei que eu estava pesquisando, fui bem direto. E aí eu obtive uma resposta de Francisco Ari Medeiros, que ele disse que não se lembrava bem dessa participação no hino, ele se lembrava mais da bandeira. Tá? E aí depois, conversando com outros integrantes por e-mail, e eu cheguei a conversar com o Dr. Marcos Guerra, que é advogado conhecido aqui em Natal, conversei por ele por telefone, e aí foi uníssono. Eles estavam realmente estudando, fazendo esse estudo com o Câmara Cascudo para a criação da bandeira. O hino foi um acessório. O hino não era a ideia principal. E aí aqui tem alguns e-mails que eu troquei com eles. Então, o hino foi um acessório. Depois, Gustavo Sobral, que foi diretor da biblioteca, arquivo e museu, me antecedeu e sabia que eu estava fazendo essas pesquisas. Ele encontrou alguns materiais que eu vou exibir aqui, e ele falava que o hino do Rio Grande do Norte, ele foi escrito em 1918, mas ele só foi, por isso que a lei fala, oficializado em 1957, ou seja, quase 40 anos depois é que aquele hino se tornou o hino oficial do Estado. Bom, aí voltando aqui um pouquinho na história, eu já tinha descoberto algumas ligações com o Pará, e aí eu fui procurando o que é que tinha, né, de mais específico no Pará com a música, e eu achei a Academia Paraense de Música, a APM, aqui no site deles, né, da Academia Paraense de Música, tem aqui o número 5, patrono José Domingos Brandão. Aí, opa, então esse José Domingos Brandão, ele não é do Rio Grande do Norte, não é de Ceará-Mirim, ele é do Pará. Vou aproveitar aqui só para... Está vaga, né? Está vaga, e eu olhei ontem. Se não atualizaram, né? Está vaga. Vou só pular aqui, mas é só uma pincelada. O patrono da cadeira número 11 é Corbiniano Vilaça, que é o desenhista do nosso brasão. Então nós temos dois patronos da Academia Paraense de Música diretamente ligados com os símbolos do Rio Grande do Norte. E percebam aqui que tem um erro. Lá no site, na aba dos patronos, né, o patrono da cadeira 5 é José Domingos Brandão. E essa relação aqui, ela está dentro do Estatuto Social. E aí já aparece José Domingues Brandão. E Corbiniano Vilaça aparece aqui como Carbiniano Vilaça, é o que Levi chama de cochilo, né? Enfim, então aí já faz toda uma diferença. Você pesquisar Domingos e Domingues, os resultados que aparecem são diferentes. E aí eu quero fazer a pesquisa. E encontrei muita coisa que me ajudou a desvendar, né, esse mistério. Afinal, quem é o José Domingos Brandão? Isso aqui foi um material que Gustavo localizou aqui no Instituto e ele repassou para mim. Aqui é um livreto apenas do hino, tá?
E aqui a gente já percebe que a letra do José Augusto Meira Dantas, música José Domingos, e aí vai ficar nessa variação. Ora os documentos dizem Domingos, ora dizem Domingues. Esse é um documento aqui da época do governo de José Agripino Maia, e quem estava no planejamento de execução e redação era a professora Nadite. Bom, aqui o histórico que o próprio material do governo do Estado faz. O hino do Estado, declarado oficial pela lei e tal, do governo de Linardo Maris, é de autoria do senador José Augusto Meira Dantas, senador pelo Pará, com música de José Domingos Brandão, ambos de Ceará-Mirim, RM. Material oficial do Estado, falando isso. E aqui ele confirma que o hino foi escrito em 1918. Aqui a partitura do hino. Essa partitura é do esse aí, 57, a partitura. Essa partitura é a do hino. José Domingos Brandão e aqui Francisco Vanderlei. Transcrição Pedro Vanderlei. Tá? E aqui a gente também já encontra como José Domingues. Então fica nessa variação, Domingues. Minha tese é de que ele era, na verdade, ele não era paraense, ele era português, e talvez o sotaque dele, as pessoas entendiam ora Domingos, ora Domingues. Aqui também a partitura. E esse é o José Augusto Meira Dantas, filho de Olinto Meira, ceará-mirinense, nascido no engenho Diamante. Mas saiu logo depois que concluiu a faculdade de Direito em Recife, retornou ainda para Ceará-Mirim, mas lá era muito pequeno para ele. Ele foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele foi para o Pará e fez carreira pública, política também. E esse é o tal Brandão, o José Domingos, ou Domingues Brandão, federal do Pará. É filho do Eu sei. Ele já faleceu. Ele já faleceu. Teve em Ceará-Mirim algumas vezes. Eu tive a oportunidade de ir a Belém e fiz questão de ir na Academia Paraense de Letras, e foi apresentado para mim a pasta de Augusto Meira. Eu folhei, fotografei ela e conheci as instalações. E o Silvio, Augusto Meira ocupava a cadeira número 33, que o patrono era o seu pai, Olinto Meira, e aí foi passando de geração em geração. Depois o Silvio ocupou a cadeira de Augusto Meira, e agora já é um filho de Silvio que ocupa a cadeira 33. E Silvio chegou a ser presidente da Academia Paraense de Letras. Então esse aqui é o José Domingues Brandão. Tá? E aqui é a letra do nosso glorioso hino do Rio Grande do Norte. Que eu digitei e aí digitei correto, Domingues. No material tem tanto no nome quanto na origem. Bom, essa aqui é a lei da bandeira, tá? Ela é do mesmo dia que a lei do hino. A lei do hino é a 2161, a bandeira é a 2160. Enfim, a bandeira é constituída por um retângulo com 1,5 metro, por 1 metro dividido ao meio no sentido horizontal, sendo a parte superior de cor verde idêntica da bandeira nacional e a parte inferior de cor branca. Ao centro do retângulo, um campo amarelo em forma de escudo, servindo de fundo ao brasão do Estado, instituído pelo decreto número 201, de 1º de julho de 1909. Essa lei aqui ela foi
A bandeira, ela nasceu dos esforços de Câmara Cascudo e o pessoal da Arcádia Natalense. E aí a nossa bandeira, ela pode ser essa. Pode não? Pode não? Pode falar. Porque você não tocou no assunto, talvez eu queria perguntar. E o hino de 1922, que é de Nestor dos Santos De Nestor e Lima. ele, por isso que se fala que aí tornou-se oficial. Oficializado, porque existe essa dualidade dos hinos. Eu, inclusive, eu publiquei todos os dois no dicionário da música, do Rio Grande do Norte. O Mercídio Saraiva fez inúmeras pesquisas sobre essa dualidade e eu conheci o hino de Nestor dos Santos Lima aqui no próprio Instituto Histórico, onde ele era cantado, todas as solenidades eles eram cantados. E quando chegou em 1957, né, que o tornou oficial, aí chegaram para Luiz Alves, do governo seguinte, e perguntaram, e aí? Porque o hino de Nestor Lima é o que nós conhecemos, que nós amamos, que nós gostamos, é o que nós sabemos cantar. Eles façam o seguinte, já tem a lei, deixa lá na lei e podem continuar cantando. E assim ele até hoje. Ele ainda é cantado por algumas gerações ainda da época. E eu tenho muito orgulho de ter a letra manuscrita desse hino de Nestor dos Santos Lima de 1922. E você não achou referência assim, nada assim? É porque assim, a minha pesquisa era sobre José Domingos Brandão. A minha pesquisa, a princípio, ela não era sobre o hino. Ela terminou sendo sobre o hino. Tanto que eu escrevi um artigo na revista do Instituto Histórico, mas era explicando quem era José Domingos Brandão. Não era bem essa comparação com o hino, como a gente viu aqui na revista Potiguar, de 1937, havia também um hino escrito por Henrique Castiano. Enfim, eu sei dessa letra de Dr. Nestor Lima. Acho que eu já ouvi a senhora cantando aqui. Não, eu não. Né? É Zuleika Urbana, ela cantava em toda a solenidade. Bom, eu já escutei alguém cantando aqui. Na minha opinião, é mais bonito do que o hino oficial, tá? Mas, enfim, se for mais fácil de cantar, também ajuda. A nossa palestra aqui, o intuito dela era falar sobre os símbolos oficiais. Estou dando uma pincelada aqui no que eu encontrei referente a símbolos. Eu não me detive a esse hino. Tanto que eu também não falei do hino de Henrique Castiano, citei, deveria ter citado o de Nestor Lima. Mas eu não, assim, o foco não era esse, tá? E aí, partindo aqui para a bandeira, a gente conheceu a bandeira assim, até que padronizou aqui. Nesse brasão que, enfim, eu acho que Você podia repetir Posso. As versões? Tem essa e essa. Essas foram algumas que eu encontrei na internet. Tá? A única coisa boa que eu vejo aqui dessa é que padronizou, parou com essa farra dos brasões, né, que cada um fazia como bem queria, sem obedecer, né, a originalidade dessa obra e sem obedecer à legislação. E aí conseguimos, né, restaurar o brasão numa cerimônia na escola do governo, né, com o presidente do Instituto Histórico, a governadora do estado, o vice-governador, onde o Instituto ofereceu essa bandeira ao governo do estado. Então, nossa bandeira vai voltar a ser essa. Foi conferir ali. Essa é nova, não. Ei, Carlos Gomes é nova. Não, eu fui conferir Essa é uma nova. coisa que Levi me falou. Fazer a nova. Que parece que, não sei
você vai mostrar em atual, tem uma história que alguém não está segurando no leme. E o quê? Alguém não estava segurando no leme. Essa aí está segurando. Bom, e aí agora a gente parte aqui pro brasão, tá? Que é a nossa última parte. No índice geral das revistas, alguns artigos que falassem sobre o símbolo, sobre a bandeira, o brasão, o hino, ninguém nunca escreveu na revista sobre esses símbolos. O que eu encontrei foram 2 atas falando sobre o brasão. Essa ata aqui é da 114ª sessão ordinária, ocorreu em 19 de abril de 1908, tá? Um dos assuntos era sobre o ofício do governador do estado, à época Alberto Maranhão, submetendo ao exame e parecer do Instituto o plano de escudo que pretende adotar o estado. O presidente era o Dr. Olímpio Vital, nomeou uma comissão composta por 5 pessoas de grande expressão: desembargador Vicente de Lemos, Manuel Dantas, Pinto de Abreu, Henrique Castiano e o coronel Pedro Soares, para estudar o plano e emitir um parecer. E Vicente Lemos foi o presidente dessa comissão e a ele ficou encarregada a missão de tocar os trabalhos sobre o Brasil. Aqui é o final da ata, e aqui outra ata, 9ª sessão extraordinária. Essa sessão ela foi só para discutir o brasão. Ela ocorreu no dia 24 de junho de 1909. E aí tem aquela introdução, aqui explica que o governador Alberto Maranhão enviou um ofício no dia 19 de abril de 1908, foi mais de um ano para emitir esse parecer, e coube a Manuel Dantas, avô do nosso querido amigo Edgar Dantas, a leitura do seguinte parecer. Eu vou ler aqui para vocês. A comissão nomeada para dar parecer sobre o projeto de brasão de armas deste Estado. Vou logo aqui ao que interessa. O brasão de armas deve ser um escudo de campo aberto, dividido de 2/3 de altura, tendo no plano inferior o mar, onde navega uma jangada de pescadores, simbolizando as indústrias do sal e da pesca. No terço superior, em campo de prata, 2 flores aos lados e ao centro, e 2 capulhos de algodoeiro, sendo um escudo ladeado em toda a sua altura por um coqueiro à direita e uma carnalbeira à esquerda, com os troncos ligados por 2 canas de açúcar, presas por um laço com as cores nacionais. Todos esses emblemas em cores naturais representam a flora principal do estado. O barrete frígio, bastante inestético, que cobre o escudo, deve ser substituído por uma estrela, simbolizando o Rio Grande do Norte na União Brasileira. Sala das Comissões, 24 de junho de 1909. Posto em discussão parecer, foi aprovado, e aí o presidente do Instituto encaminha um ofício a Alberto Maranhão, contando desse parecer, e 6 dias depois vem editado o decreto acatando esse parecer. Saiu o barrete frígio e entrou a estrela branca, simbolizando a união do Rio Grande do Norte no Brasil. E aqui a conclusão da ata. Olha só como era. Desgraçado, né? Mas esse aqui o brasão é esse, tá? Dá para ver aqui a assinatura de Corviniano Vilaça, e era um barrete frígio. O barrete frígio ele significa, pelo que eu pesquisei, ele significa liberdade. Não me detive muito ao significado dele. Eu vi que ele significa a liberdade, um barrete frígio vermelho. E aqui, 6 dias depois, o
decreto publicado. Quem assina, né, o governador do estado, Alberto Maranhão, e Henrique Castiano, que participou da comissão, né? E Alberto Maranhão também era sócio do Instituto Histórico. E aqui foi uma revista, a revista número 11, 12, 13, de 13 a 15, ó, Brasão, é esse aqui. E aqui tem aqui no nosso museu, no expositor, tem a louça de Alberto Maranhão, que tem o símbolo do brasão do estado. Também não sei porque esse desenho se perdeu e a gente teve tantas cópias, né, cada uma pior que a outra. Só tem 2 jangadeiros, os outros estavam tomando banho. E Levi me fez uma comunicação, né, de que a jangada utilizada como mote para aqui para o brasão é uma jangada inspirada numa gravura do livro de Henry Coster, né? É mais ou menos parecida com essa, ela está mais parecida com essa aqui. Bom, e aí o que ele tirou foi um balaio de peixe que estava na jangada original, os navios do fundo, exato, e o farol da barra depois do Recife. O resto ele aproveitou só a jangada. As posições do timoneiro, do pescador. O senhor mandou para mim a cópia fiel, né? E mudou o formato da zona. Mais na frente a gente vai ver. E aí, como eu disse, existe essa farra dos brasões, né? Essa não tem nem ninguém comandando. Pode ser, tá ao vento. Pode ser essa, né? Até que foi padronizado nessa aqui e acabou a farra dos brasões. Essa aí é a Essa é atual, Não, acabou nessa porque em 2003, salvo engano, no governo Vilma, é que foi adotado essa, foi padronizado essa aqui. Eu digo que foi padronizado e acabou com a farra dos brasões, era porque cada uma fazia do jeito que achasse que era o correto, e não como deveria ser, né? Então essa daqui foi... escolher a mais do governo. É do governo Vilma. As árvores são feitas 2 postos. São retas. Postos da COSER. É horrível. Mas Tá diferente dessa. muito. Essa aí tem, Né? Essa aqui Essa daí é a verdadeira. a jangada. É o pau de jangada. Ali parece mais aquela jangada que eu vi. Essa daí é boa. E aqui tem os 2 pescadores. Essa daí foi o instituto que mandou fazer. Esse é o atual? Essa é a atual. Essa aí nós mandamos fazer há muito tempo. Por isso que eu me lembro que o oficial que eu dei não era assim. Cadê o sujeito? Bom, essa daqui que foi Então era na outra. a única coisa positiva que eu vejo nessa. É que essa aí é a atual. É a atual. A única Só que tem o Instituto Histórico, ninguém mais tem. E a governadora tem também. Tem. E a secretaria da Mas pode olhar que o anterior não tinha leme, eu acho que era de propósito. Ofício para todas as secretarias municipais. Mas tinha leme, mas não tinha que segurasse o leme. Bom, essa daqui, como eu disse, a única coisa positiva que eu vejo é que ela padronizou, né? Parou de cada um fazer como achava que tinha que ser. Aqui foi o ofício que a gente localizou, da professora Nadite. Que ela como grande pesquisadora de brasões, ela diz que guardava nos arquivos dela, desde o governo de Geraldo Melo, os documentos preciosos sobre o original do brasão. Ela diz aqui que ela reclama, né, que em 2003 houve essa modernização do brasão para esse aqui. Chegou a se reunir com representantes do governo, na Fundação José Augusto, na Secretaria Extraordinária de Cultura, dos governos seguintes, mas
não foi ouvida, não teve sucesso. Né? E aqui é um desenho que faz parte do arquivo pessoal da professora Nadite, que é a jangada de Henry Kocher. Esse é uma cópia do original. Né? Até que com muito esforço e com muita sorte também, porque o Instituto Histórico tentou, no governo passado de Robson Faria, que a gente fosse ouvindo a respeito desse tema, né? E não tivemos sucesso nesse pleito. Mas aí com o início do governo Fátima Bezerra, por intermédio do vice-governador Antenor Roberto, a gente conseguiu uma audiência, né? A diretoria, Mormuz e Joventina, presidente e vice-presidente respectivamente, e aí a gente conseguiu essa audiência, nós levamos essa ideia e a governadora prontamente atendeu, e assim a gente teve a sorte que a professora Nadite não teve. Aqui foi o lançamento, pelo menos para nós, oficial do Brasão, né? Isso foi no aniversário do Instituto Histórico do ano passado, 2018. E aqui, assim que eu soube, eu não conhecia a professora Nadite, né? E assim que eu soube que ela era uma grande pesquisadora desse tema, né, eu procurei entrar em contato com ela, fui até a casa dela, comprei um livro dela, tirei uma selfie com ela, pedi para ela assinar aqui o livro, autografar, né, até que depois dessas reuniões com o governo do estado, conseguimos lançar no dia 7 de agosto deste ano, né, que é tida como a data oficial do aniversário do Rio Grande do Norte. Conseguimos na escola do governo uma cerimônia em que foi tratado esse assunto e foi restaurado o brasão. Esse aqui não é um brasão novo, esse é o brasão original. E aqui eu levei a professora Nadite também, tirei mais uma foto com ela. Ela subiu à mesa, fez parte da mesa de trabalhos, pousou aqui com a bandeira, né? Então esse é o nosso brasão verdadeiro. Ele tem uma inspiração, pelo menos a meu ver, no brasão do Império, né? Vocês percebam que o escudo ele é do mesmo modelo. Existe aqui à esquerda um pé de café, à direita um pé de tabaco, amarrados com um laço com as cores da bandeira, do mesmo jeito nosso aqui. De um lado um coqueiro, do outro lado uma carnalbeira. A diferença é que tem esse acréscimo aí de um outro elemento da flora, que é a cana-de-açúcar, mas amarrados com a fita, com as cores. E aqui é uma crítica que eu faço, uma observação que eu faço, que até hoje não, desde algum tempo, a Assembleia Legislativa Estadual, ela utiliza esse brasão. É como se o Poder Executivo tivesse um brasão, o Legislativo tivesse um brasão e o Judiciário tem o seu brasão. É como se o Rio Grande do Norte ele não fosse único, né? Porque cada um quer ter o seu brasão, quer ter a sua vaidade, né? O Rio Grande do Norte ele é um estado, ele é o estado do Rio Grande do Norte e que é governado, administrado por 3 poderes. Mas o brasão é do estado, o brasão não é do executivo. Mas saiu alguma norma, foi publicada
publicado uma nova. Não, isso é a Constituição Estadual que ela fala. Né? Sim. São símbolos, salvo engano, no artigo 12 da Constituição Estadual, ela fala dos símbolos do Rio Grande do Norte. Bandeira, brasão e hino. No máximo, isso aqui, no meu ver, isso, ao meu ver, é inconstitucional que cada poder tenha o seu brasão. Isso aqui, ao meu ver, máximo respeito para quem pensa diferente, é uma logomarca. É uma marca secundária. Isso aqui não é um brasão. O brasão é do Estado, não é do poder. Foi a Assembleia Legislativa que falou com o presidente, levou aquele livro, mandou um ofício, o presidente não garantiu que iria utilizar o brasão. Que bom. Seria interessante essa mesma posição com o Tribunal de Justiça. E por sinal, bem pertinho daqui. A Assembleia também. Primeiro já foi feito. Não fique muito triste. O brasão de 1900 foi incorporado nos documentos oficiais, pelo menos o que eu achei, que era o relatório do governador, etc. Sim. Em 1912. O Instituto aqui, as nossas revistas, em 1909 já estavam com isso aí. Quer dizer, nós adotamos logo, mas o Estado só foi usar uma capa do documento formal e oficial em 1912. Então, acho que se português, tá? Pode ser que tenha. A desculpa que a gente pode pensar na época é que era mais difícil, mas hoje em dia é tão fácil, né? Você podia voltar, por favor, esse